Sei que vocês gostam de muitos personagens em diversos animes, mas neste momento vou mostrar para vocês o melhor personagem de todos os animes. Bom, e começando aqui a lista, nós vamos começar com um dos personagens de um anime que eu amei, eu gostei demais, pra mim é um dos melhores animes que eu já vi atualmente. Eu tava esperando algum anime nesse sentido, de ser bom e tudo mais, tava difícil de encontrar alguns animes bons recentes, já que eu tinha visto todos. Eu acabei me deparando com o remake do Vinland Saga. E é justamente desse anime que eu vou abordar o personagem que está incluso nele. Começando, esse anime ele me traz muitos fatos legais, principalmente que eu vi que ele tem muitas referências à vida real. Claro que eu já vi aquele historiador falando sobre não ser tão realista assim, mas ter vários pontos reais, bem bacana. Mostra o cotidiano viking, como é que são as vilas, como é que são as pessoas, o povo nórdico, tudo mais. Toda a ambientação me chama bastante atenção. Uma coisa que eu puxo bastante o ponto, que eu gosto bastante, é quando tem muita variação de cenário. Então, assim, começa na neve, lá naquela vila que o protagonista estava com o pai dele, o Thors, e a gente vai vendo o desenrolar naquela ilha. Depois a gente passa para um novo local, né, que é a exploração mesmo, a navegação. E o anime ele tem vários locais de ambientação e acaba isso me atraindo bastante nele. Mas o que eu vou falar aqui hoje está mais atrelado a um personagem. Este personagem é o Askeladd. Para mim ele é o melhor personagem que eu já vi nos animes, em questão de humanidade, em questão de ser um mega de um antagonista ao mesmo tempo que não é, ele traz a atenção para ele e tudo mais. E vou abordar sobre ele. Lucius Artorius Castus, o cara que nós vamos falar aqui. A história dele começa contando como ele estava num local de aldeia, tipo uma aldeia que ele estava lá e tal, com a mãe dele. E ele fazia de tudo, os trabalhos caseiros, e via a mãe dele passando por problemas de saúde e tudo mais, contando sobre o antigo herói dela, que seria o Rei Arthur, que é uma pessoa que irá salvar ele. E, bom, Askeladd tem linhagem direta com o Rei Arthur dessa história, que é uma coisa bem legal, um ponto bem crucial, e ele resolve se tornar esse herói para a mãe dele. Na cabeça dele, ele imagina que se ele se tornar, ele vai conseguir trazer um local feliz para o lugar que ele está vivendo agora. Baseado nisso, chega-se o pai do Askeladd, que ele é um filho meio que bastardo da família dele. Esse pai dele começa a pegar a espada e querer matar a mãe dele. E graças a esse pedaço desse momento que fez eu assistir o anime, porque eu vi ele no edit, né? Eu acho que muita gente também passa por isso, vê no edit e acaba assistindo o anime. E ao pegar a espada para bater na mãe dele, o Askeladd intervém, pega uma espada, luta com o pai dele e descobre que tem uma certa aptidão com a batalha, né? E ele acaba treinando bastante, ele finge que ficou do lado do bom, vai pro lado do pai dele, já que o pai dele reconheceu o potencial do menino, leva ele pro ponto lá de treino na casa, tudo mais, e ele ainda continua com o ódio através do pai dele por ter abandonado a mãe dele e deixado ela numa situação tão ruim. Passa-se alguns anos, ele treina, evolui cada vez mais, vai se tornando cada vez mais forte. Isso é um ponto que retrata que ele tem sempre os melhores cuidados, melhor alimentação, melhor treino de combate, tudo feliz, o pai dele é alegre, e de repente ele mata o pai dele. Só que não só isso, ele ainda coloca a culpa num dos irmãos dele, já que ele pegou a arma desse irmão dele para acusar esse irmão de que a morte foi causada por ele. Já que o irmão dele tinha uma relação meio ruim com o pai, ele acabou assassinando o pai dele de madrugada enquanto o pai dele havia dormindo. E ele pega a herança, digamos assim, né, disso aí. Bom, com o decorrer do anime ele começa a explorar, virar um bandido, correr atrás dos vilarejos, montar o bando dele, né, de piratas, e ele não se estica. A partir desse momento que ele começa a evoluir e se desenrolar dentro do anime, ele começa a ter certos laços maquiavélicos, assim. Já desde esse começo a gente tem esses traços maquiavélicos dele, que remete ao ponto de que ele quer o objetivo dele de todas as formas possíveis. E isso pra mim traz um belo paralelo, né, com o protagonista. Não vou falar porque é spoiler, mas quando vocês chegarem no final do anime, vocês podem pensar muito bem que vocês vão ver um mega do paralelo que tem entre os dois, né, que é bem interligado a história dos dois. E também tem um ponto crucial aqui que eu gosto de citar bastante. Depois que ele leva o bando dele, tem a vida normal, que essa parte é meio que cortada da gente, a gente não sabe exatamente como é que foi a adolescência, a parte adulta dele depois que ele assassinou o pai dele. Tem uns pontos legais que é lá no comecinho do anime, onde nós vemos ele lutar contra o Thors lá e tudo mais. E ele se vê em posição de matar o Thors mesmo tendo perdido um duelo. Na minha concepção, depois de muito refletir, eu já vi esse anime umas 3 vezes, e de muito refletir eu pensei que não teria escapatória pro Thors. Uma hora ou outra alguém ia tentar matar ele, assassinar e tudo mais, mas tem uma coisa que já começa a deixar um pouquinho complexo esse personagem, já nesse primeiro encontro que nós vemos ele. Ele realmente mantém a promessa ao Thors, depois do Thors entregar a vida, e não mata o menino do Thors. Mas ele acaba usando o filho dele, de forma maquiavélica,
para ter um poder bélico muito forte e poder ter um controle sobre esse menino, que é a influência que a gente vai ver durante o anime inteiro. Esse ponto também é muito interessante, fora as formas estratégicas dele pensar. Os vikings são bárbaros, eles só querem entrar, matar, destruir e ir para o Valhalla. Já o Askeladd é muito ao contrário disso. Ele tem um objetivo por trás de todas as ações dele. Então, imagina você, no meio de um monte de gente que só quer matar e destruir, e você com um plano. Você sempre vai ser agraciado com a sorte. Porque o que os vikings falavam que o Askeladd tinha era sorte, só que na verdade não. Ele só usava o cérebro, ele só pensava e avaliava as melhores estratégias para sempre se dar bem em certas situações e tentar proteger o país dele. No decorrer do anime a gente consegue perceber a linhagem, que ao mesmo tempo que ele não gosta do protagonista, ele gosta, e a gente vê certas partes lá que ele manda o protagonista sem nenhum cuidado, podendo morrer para uma linha de frente, e em outro momento ele vai, protege e acaba salvando até mesmo o protagonista, sem motivo nenhum aparente. Mas tudo isso fazia parte do plano dele de ter o protagonista sempre perto dele, já que era filho de um grande herói que era o mais forte de toda a história do anime. Isso acaba se tornando muito forte para ele ter um poder bélico tão grande. E nossa, as batalhas também, incrível, né? A gente tem o poder que ele, além dele ser inteligente, ser um estrategista, ele ainda é bem forte em combate. Eu já vi diversas listas, né? Meu hobby é ver listas de top 10 personagens mais fortes, e eu acabei vendo que em várias dessas listas o Askeladd está pelo menos em quinto, de quinto para cima. Então acaba mostrando que ele também tem uma força bem grande, até porque ele feriu o Thor, mesmo usando aquela estratégia que muita gente considera suja, ele acabou ferindo o grande número 1, né, do anime. E com o decorrer disso a gente consegue ver tanto desenrolar através das batalhas, porque toda batalha que ele trava, ele busca ter algo. Então, por exemplo, a partir do momento que ele vê que ele vai perder mais que ganhar, ele não hesita em bater em retirada estratégica para depois ter um objetivo maior por trás disso. E aí, no decorrer da obra, a gente também percebe que tem o Canute, que é o príncipe que vai vir e tal, e todo mundo confunde ele até com uma garota, né? Fala assim, é uma princesa, não, um príncipe, por causa das feições femininas e também do jeito que ele foi criado e mimado pelo Ragnar. E um fato curioso também é que esse Ragnar não é o mesmo Ragnar que vocês devem ter visto na série do Vikings, é outro Ragnar porque se passa depois do que aconteceu a série do Netflix. Passando por esse ponto, ele resolve ensinar o menino como fazer um reino, como é que é reinar. E aí ele acaba forçando o menino a amadurecer através dos métodos maquiavélicos dele, né? Que foi algo bem pesado assim da parte para o menino. E acabou fazendo ele se tornar realmente um rei. E qual que é a grande jogada? Eu não sei se vocês se lembram, mas ele faz o Canute ter um acordo de paz com o reino. E o rei não tinha esse acordo, que era o Sven. Aquele rei não tinha o pacto de paz, então de qualquer forma ele poderia atacar querendo ou não. O príncipe não tem muita palavra nisso, até porque o rei gostava mais do outro filho. E com o decorrer disso, ele resolve transformar o Canute no rei, também tendo a possibilidade, também, já que ele diz ter sangue real, e de possivelmente ser um rei, caso ele desse um golpe de estado, mas ele acaba colocando confiança no menino, já que ele falou até uma parte da obra que ele bota que os jovens sempre vão superar e prosperar. Ele falou isso pro nosso protagonista, que uma hora ou outra ele ia acabar vencendo, já que ele ia ficar velho e debilitado, o protagonista ia lá e conseguir derrotar ele. Bom, aí o Canute, né, já toda essa trajetória que passou, ele começa a evoluir como rei, começa a tomar certas posturas, e o Thorkell, que é um maníaco, que só gosta de combate e tudo mais, resolve entrar do lado que tá, assim, tem combates mais divertidos e vai pro lado do Canute. E ele basicamente juntou do top 10 uns 5 personagens mais fortes assim da obra, né? Na verdade ele juntou 3. Ele juntou o protagonista, ele juntou o Thorkell, que no momento era o mais forte vivo, e ele também tem ele, que é um dos mais fortes, e o Bjorn, que sempre estava acompanhando ele. Então 4 dos personagens mais fortes estavam junto a um príncipe, que ia possivelmente dar um golpe de estado, já que ele estava armando tudo. E a sabedoria desse cara é tão forte que ele consegue já ser o conselheiro de tudo. Ele consegue armar as estratégias, armar as melhores soluções, como que ele antecipou tudo, então ele está sempre meio que um passo à frente das outras pessoas. Até quando ele é emboscado pelo Thorkell, antes dessa aliança ocorrer, ele acaba fazendo esse trato, né, com o Thorkell para entrar, justamente porque ele sabia do que ia acontecer lá. Só que aí o menino veio, interviu tudo, e aí teve aquela cena incrível de combate que ele ajudou o protagonista a vencer, que não estava dentro dos planos dele, mas acabou dando tudo certo no final. Isso mostra que ele sempre estava antenado do que estava acontecendo, ele sempre entendia profundamente com quem ele está embatendo. Normalmente a pessoa vai lutar, ela não está nem aí para quem está lá na frente, mas ele sempre entendeu o objetivo e a motivação de todos, o que torna ele bem humano. E também tem uma parte muito legal, que é quando ele está torturando uma pessoa, e ele fala
aquela pessoa fala, por que você tá tomando nossas terras? Ele fala assim, ó, vocês fizeram a mesma coisa que eu fiz com os anglo-saxônicos. Então, basicamente, ele joga aqui a ironia. A gente sabe que ele é um vilão, a gente sabe que todo mundo ali é vilão, não tem ninguém que é bom, basicamente. Então a gente já sabe que ele é mau, mas ele justifica a maldade numa coisa que já aconteceu com os antepassados dele. Para mim, esse é outro ponto extremamente interessante dessa obra. E ele também consegue salvar, que é a cena melhor, tá no top, tem umas listas, né, de pontuação, quanto com a pontuação, tá entre sempre os melhores episódios de todos os animes, que é o episódio final da primeira temporada, onde ele tinha só uma escolha e ele resolveu dar sua vida para proteger sua terra, inicialmente igual ele prometeu para a mãe dele. Ele virou um mártir, digamos assim. E pouca gente sabe disso, né, porque ele fez meio que na surdina, né? Ele foi lá e fez o que fez, que vocês já viram. Eu vou tentar evitar dar spoiler aqui pro pessoal. Basicamente é isso. Eu gostei demais do personagem por ele ser humano, por ele sempre tomar as melhores decisões nos momentos certos, ele sempre usar o racional ao invés do emocional, e ele sempre conseguir se controlar apesar das situações. E também ter essas relações complexas com as pessoas próximas a ele. O único amigo de verdade dele foi o Bjorn, no final das contas. E o protagonista teve um choque, né, depois que tudo aconteceu. E aí mudou o rumo inteiro do anime. Então ele foi um personagem chave, extremamente importante, talvez até mais que o que foi acontecido na história em si, né? Porque ele levou a história, ele carregou a história do começo ao fim. Eu fico me imaginando assim, se o Thor tivesse matado ele lá no começo, não tinha nada disso. Não tinha nenhuma reviravolta e tudo mais. Então ele é um dos personagens chaves mais importantes de todas as histórias que eu já vi. E depois de morto, digamos assim, ele ainda continua levando o nome para todos os outros lugares e como salvador da Terra. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima. Falou!